Olá pessoal, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, abençoe a sua vida e ilumine os seus caminhos. Olha gente, Deus não depende da capacidade ou condição humana para realizar ou fazer alguma coisa na vida de uma pessoa. É isso mesmo, Deus não depende da capacidade humana para agir, da condição humana para se manifestar. Por que eu estou te falando isso? Porque existem muitas pessoas que estão presas a isto, vivendo como se não fosse alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus projetos, por conta da sua condição e da sua capacidade. E eu estou aqui para mostrar e provar para você que esse pensamento é mentira. Independente da sua condição, independente da sua capacidade humana, você pode sim alcançar os seus objetivos. Você pode sim conquistar a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, aquilo que você deseja em sua vida. Eu vou mostrar para você aqui agora exemplos de pessoas que no passado fizeram a diferença. E eles, para nós, são exemplos de fé, exemplos de entrega, exemplo de coragem, homens de fé de Deus que são espelhos para nós que estamos nessa caminhada da fé. Por exemplo, eu vou falar agora a respeito de Moisés. Eu tenho a certeza que você já conhece a história de Moisés. Moisés foi aquele que Deus designou, escolheu para guiar o povo, livrar o povo da escravidão e da humilhação. Deus escolhe ele. E veja qual foi a atitude de Moisés no momento que Deus escolheu a ele. Preste atenção, olha o que diz. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha a preocupação de Moisés. Moisés estava preocupado como que ele iria falar, de que forma, de que maneira, já que ele não era experiente nisso. Ele não era muito bom no falar. A oratória dele não era boa. E isso preocupou muito a Moisés a ponto de tirar a paz dele. Ele acreditava que por conta disso ele não seria capaz, ele não teria condição. Que isso, pastor? É loucura. Não é verdade. Eu vou mostrar para você. Vamos seguir aqui na leitura. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu? Olha a resposta de Deus a ele. O Senhor? Não sou eu que fiz a boca do homem? Não sou eu que fiz o mudo, o surdo, o que vê, o cego? Poxa, Moisés, eu que fiz tudo. Eu criei tudo. Todo poder e condição está comigo. Confia, acredite. Deus querendo convencer Moisés que aquele pensamento dele estava errado. Que ele não dependia da condição dele, a condição humana, para executar aquela tarefa. Que ele dependia de Deus e do seu poder para guiar o povo, tirar o povo daquela situação. Moisés, não se contentando com isso, olha a resposta dele para Deus. Olha a resposta dele para Deus. Versículo 13. Vamos para o versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aqueles que hás de enviar, menos a mim. Por que você acha que Moisés falou isso para Deus? Ah, Senhor, envia aqueles que hás de enviar, menos a mim.
O senhor não vê que eu não tenho condição? O senhor não vê que eu não sei falar? Eu tenho dificuldade no falar. Eu tenho um problema seríssimo com isso. Tem pessoas aí melhores do que eu, tem pessoas aí mais capacitadas do que eu. Envie elas, menos a mim, Senhor. Eu não tenho condição. Você está vendo? Moisés, aquele que para a gente, aquele que para nós é o espelho, é um exemplo de fé. Ele também pensou assim. Ele também acreditava que nele não havia condição. Mas sabe o que é bacana em tudo isso? Mesmo ele pensando não ser capaz, acreditando que não tinha condição, isso não foi suficiente para impedir a glória e o poder de Deus de se manifestar na vida dele. Mesmo achando que não tinha condição, mesmo acreditando que ele não era capaz, que ele não tinha condição para isso, ele avançou, ele obedeceu, ele seguiu a direção de Deus. É isso que você tem que fazer. Independente da situação, independente se você olha para você e vê que você não tem condição, capacidade humana, é importante que você creia. Porque essa crença, essa confiança em Deus é o que te levará a chegar ao seu objetivo, a alcançar os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Eu vou dar mais um exemplo, só mais um exemplo para a gente encerrar. Vamos lá para o livro de Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. De quem que vamos falar agora? Gideão, malhando trigo no lagar para colocar os frutos da colheita do povo, da família dele a salvo dos inimigos. E o povo, o Gideão, todos ali estavam cansados. Essa é que é a verdade. De tanta humilhação, cansadas daquela situação, cansados de trabalhar e ver os inimigos chegarem e levar aquilo que pertencia a eles, deixando eles sem nada. Sem nada. Sabe, no fundo de poço, à mercê da miséria. Mas veja o que aconteceu. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele disse, olha o que ele disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa de meu pai. Olha aí. Nesse momento, Gideão expressa o sentimento de que ele não tinha condição para aquilo. Nesse momento, Gideão expressa que nele não havia capacidade para executar aquela missão, aquela tarefa, a tarefa que Deus estava designando ele. Você está entendendo? Isso aconteceu com esses homens da fé. Isso aconteceu com eles também. Em certos momentos, eles titubearam. Em certos momentos, eles não acreditaram ser capazes ou ter condição para executar, realizar as tarefas, as direções que Deus estava dando para eles, a eles. Talvez você se encontre assim. Como que eu vou conseguir? Como que eu vou conquistar? Como que eu vou chegar a esse objetivo? Como que eu vou ser curada? Como que eu vou ser liberto? Como que meu casamento vai ser restaurado? Como que a minha vida vai mudar? Se eu olho para mim, não vejo condição. Se eu olho para mim e eu não vejo capacidade em mim, você não está errado. Você está coberto de razão, talvez não, em você não há condição, em mim, em nós não há capacidade. E não se trata de nós.
Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata de homens. Vou repetir, Deus não precisa, Deus não necessita de capacidade, de condição humana para se manifestar. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é o teu poder. Não se trata da sua condição, mas sim do poder, da condição, da capacidade de Deus. E ele respondeu para Gideão, a gente já vai encerrar. Olha o que ele fala lá, ó. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Eu sou contigo. Então você vai ferir os medianitas. Você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Eu sou contigo. Eu estou falando que eu vou fazer. Eu estou falando que eu vou restaurar. Eu estou dizendo que eu vou mudar, que eu vou curar, que eu vou libertar, que eu vou tirar você dessa situação, você tendo condição ou não, você tendo capacidade ou não, você se achando capaz ou não. Não tem problema, você pode até não se achar capaz, você pode até pensar que você não tem condição, não tem problema. A única coisa que você não pode é pensar e acreditar que Deus não vai fazer. A única coisa que você não pode pensar, a única coisa que você não pode acreditar é que Deus não vai realizar essa mudança em sua vida. Como se nele não houvesse capacidade. Em nós tudo bem. Em mim tudo bem. Em você tudo bem. Não tem problema você pensar assim, agora em Deus não. Não pense, não acredite. Como se em Deus não houvesse condição para te tirar dessa situação, desse fundo de poço. Para de ficar preocupado. A minha, a sua, a nossa vida está na mão de Deus. Não fica aí buscando estar pronto, buscando estar preparado ou ter mais experiência. Talvez as coisas não deram certo para mim porque eu era uma pessoa inexperiente. Talvez as coisas não estão acontecendo na minha vida porque eu não sou uma pessoa tão experiente. Eu preciso ter um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de inteligência, sabedoria, sabe? Buscando capacidade humana para alcançar aquilo que vai vir de Deus. Se em você não há condição e capacidade para chegar a esse objetivo, sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você precisa fazer? Se entregar a Deus e de Deus receber a força, o poder necessário para chegar a alcançar esse objetivo. Todos eles tiveram medo a princípio. Todos eles titubearam a princípio. Todos eles tiveram receio. Mas sabe, mesmo vendo que neles não havia condição, eles obedeceram a Deus. Eles ouviram a Deus. Eles entenderam que não se tratava deles, mas sim de Deus. Entenda, não se trata de você, mas sim de Deus. A única coisa que é preciso, vou repetir, creia. Entregue a sua vida totalmente a Ele. Ele não depende de condição e capacidade humana para agir na vida de uma pessoa. Por isso, Ele já está agindo na sua vida, nos seus caminhos e mudando completamente essa história. Creia, Deus é contigo. Deus é a tua força. Vamos em frente. Deus é com a gente.